Bom dia a todos, boa tarde, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de homenagear a mesa na pessoa do Antônio Neto, presidente aqui da CSB. Gostaria que toda a mesa se sentisse homenageada. Prezados colegas aqui da CSB e demais autoridades e convidados e demais pessoas presentes. A minha palestra, o assunto é o papel das entidades sindicais e os servidores públicos. Quando a gente fala de servidor público, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que essa expressão ela é mais abrangente do que se imagina. Servidor público aí abrange não só o estatutário, como também o seletista, né? Então, é toda aquela pessoa que trabalha em caráter não eventual e subordinada, de natureza profissional, e nesse vínculo de dependência com o Estado, seja na administração direta e a indireta, seja ela autárquica e fundacional. Ele está vinculado a um cargo, função ou emprego público, então, porque nós estamos falando não só do estatutário, como também do seletista. Hoje aqui, a gente tem que destacar essa questão do estatutário, porque o estatutário tem uma situação bem mais complexa do que a dos seletistas. O estatutário ele está vinculado de uma maneira mais administrativa, mais institucional, porque ele está vinculado por força de lei. Enquanto o seletista, vocês bem sabem, é a CLT, que é de origem federal, e, portanto, a vinculação dele não necessariamente a lei que vem do seu próprio estado de vinculação. No caso do estatutário, você vai ter a força da lei federal para os servidores federais, você vai ter a lei estadual para os estaduais, a lei distrital para os servidores do Distrito Federal e também as leis municipais para os servidores municipais. Essa situação se dá em função da autonomia que a Constituição Federal outorgou para esses entes federados. Essa situação da autonomia que se dá para os entes federados é o grande gargalo que se criou para os estatutários, porque tudo depende de lei. E aí é o grande desafio para os sindicatos que nós vamos ver lá na frente. Porque, a partir dessa autonomia, o ente federado faz do jeito que bem quer. Bom, então, o que isso quer dizer? É que a União faz do jeito que quer, o Estado faz como quer, o Distrito Federal como quer, e os municípios também como bem quiserem. E aquilo que cada um faz não interfere em nenhuma das outras entidades federadas. Então, com isso, nós não podemos estender nada uns para os outros. Não há uma ingerência de nenhuma entidade federada sobre a outra. Pode servir como um parâmetro para que vocês, enquanto entidades sindicais, possam enxergar ali uma oportunidade de discussão, de negociação, para buscar algo a mais dentro da sua esfera de atuação. Mas tudo dependerá de lei na esfera da entidade federada. Mas a lei é restrita dentro da abrangência do ente federado, daquele servidor que está vinculado àquela entidade federada. Muito bem. Com relação aos vínculos seletistas, a atuação da entidade é menor, porque ele está vinculado à CLT e, portanto, o que pode fazer a entidade federada?
ele pode, basicamente, criar atos normativos internos de menor expressão, ou mesmo plano de cargos e salários, os famosos PDV ou PDI, cada um faz de uma maneira diferente, e também estabelecer, na forma de ingresso, os seus concursos públicos, né, que o ingresso é sempre por concurso público, de provas ou de provas e de títulos, e a partir daí você estabelecer a relação de trabalho, que sempre será regulada pelo contrato de trabalho e sempre também por prazo indeterminado. Mas a gestão, a interferência da entidade federada no contrato de trabalho é bem menor, porque aí a CLT é a mãe de todos. Também nós temos, em relação, tanto no estatutário, como também até no seletista, aqueles cargos chamados cargos comissionados, né, que são de livre nomeação e exoneração. Esses cargos são basicamente aqueles de direção, chefia e assessoramento. Esses aí, inclusive com relação aos seletistas, há hoje um posicionamento, inclusive, da própria Justiça do Trabalho, não conferindo alguns direitos trabalhistas, como, por exemplo, aviso prévio e multa de 40% do fundo de garantia, por se entender que eles, desde o primeiro instante, já sabem que é uma situação provisória e precária, porque desde o primeiro instante sabiam de que a situação deles era de livre nomeação e exoneração a qualquer instante. Então, por isso, não pode-se falar em surpresa, né, para o efeito do aviso prévio, e nem mesmo de dispensa sem justa causa para o pagamento da multa de 40% do fundo de garantia. Bom, em todas essas situações do servidor público, nós temos, obviamente, a retribuição pecuniária, que no caso é chamada de remuneração ou subsídio, no caso do servidor público estatutário. Em maior gama é a remuneração para aqueles que não são os agentes públicos, né, que são, no caso do subsídio, são os ministros de Estado, governadores, presidente da República, juízes, membros do Ministério Público, AGU, procuradores federais, etc., né? Os demais recebem a remuneração, que é composta do vencimento base e das demais vantagens que, porventura, esses cargos venham a ter conferidos pela sua administração. Essa remuneração tem uma situação interessante, inclusive aqui, quem é de Minas Gerais está vivenciando isso de uma maneira muito atual. Para quem é seletista, se recebe no 5º dia útil do mês subsequente. No caso do estatutário, não há uma previsão legal da data certa de pagamento. Então, aqui hoje em Minas Gerais, os servidores públicos estão recebendo segundo a tabela que é fixada pelo governo estadual. Atualmente, cada mês se tem uma tabela diferente, né? Então, tem gente que está recebendo no dia 30 do mês subsequente, né? Houve um parcelamento, tem até 3 parcelas. Então, o que isso significa? Significa dizer que os estatutários não têm data certa para receber o seu pagamento. Pode parecer uma excrescência, mas, infelizmente, tem se tornado uma realidade. Inclusive, alguns sindicatos, aqui em Minas Gerais, tentaram buscar na Justiça Comum, via Tribunal de Justiça, decisões no sentido de resguardar o pagamento até o 5º dia útil e foram vencidos. Então, o Tribunal de Justiça reconheceu, que o Estado tem autonomia para pagar segundo as suas próprias forças do erário. Então, realmente, foi uma situação drástica que aconteceu aqui em desfavor dos servidores estatutários. Então, até nesse ponto, o seletista tem vantagem. Ele tem o 5º dia útil do mês subsequente.
para receber a sua remuneração, enquanto o estatutário não tem dia certo de pagamento, né? O governo, aí, no caso, tem autonomia para pagar quando puder. Devo, não nego, pago quando puder, né? A fixação e a alteração dessa retribuição para os estatutários depende de lei. Isso é um outro desafio que nós vamos falar daqui a pouco em relação ao papel do sindicato. Então, esse é um problema, não é? Porque todo o vencimento do servidor estatutário depende de lei. E a sua alteração também. No caso seletista, é pelo provimento do cargo no momento do ingresso, e a partir dali, na pior hipótese, você tem os seus reajustes via acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que é assegurado anualmente, não é? Ou também pelas progressões via plano de cargos e salários, quando essa entidade, né, quando essa entidade da administração indireta, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, tiver esse plano de cargos e salários, que inclusive deve ser uma das lutas aí, creio, né, dos sindicatos que estiverem vinculados a essas entidades da administração indireta federal, estadual, municipal e distrital também. A outra situação também que é prevista pela Constituição Federal para os servidores públicos é no artigo 37, inciso 10, que é a revisão geral anual. Né? Essa revisão geral anual, ela não significa reajuste. Ela difere do reajuste salarial. Essa revisão geral anual, a concepção dela inicial era garantir, pelo menos, a correção da inflação. O objetivo dessa revisão geral anual era exatamente evitar a corrosão inflacionária, a corrosão da moeda para os servidores. O objetivo era, já que tudo depende de lei, então vamos ter essa revisão anual, que já que não tem reajuste, pode não ter reajuste porque depende de lei, então pelo menos vamos garantir a revisão geral anual, que pelo menos a inflação se garantiria ao servidor público. Muito bem. Só que, embora a Constituição Federal tenha garantido isso, o que acontece? Essa revisão geral anual dependia de regulamentação, então continuou dependendo de lei do mesmo jeito. Né? O governo federal fez a sua lei, então o governo federal propõe anualmente lá a sua revisão geral anual, normalmente me parece que é no mês de maio. Em Minas Gerais, ontem eu até estava conversando e tudo, parece que aqui tem no mês de outubro. Só que todo mês de outubro, todo ano, deveria ter essa lei. Só que nunca tem. Então nunca tem essa revisão geral anual. Então, ou seja, é importante que haja também essa atuação no sentido de buscar essa revisão geral anual, porque senão vai fazer letra morta a Constituição Federal. É um direito subjetivo previsto na Constituição Federal para assegurar aos servidores públicos essa garantia de, minimamente, evitar a corrosão inflacionária, e nem isso tem assegurado. Né? Quer dizer, você tem um direito subjetivo ali, que é de eficácia contida, e se não tiver uma busca incessante da regulamentação dessa revisão geral anual, nem isso ficará efetivamente garantido aos servidores. Também, porque essa negociação coletiva que está prevista nesse projeto, que está para ser votado agora na Câmara, né? Inclusive, parece que tem previsão histórica, né? Eles estão querendo fazer uma coisa bem bonitinha. Até onde eu sei, esse projeto eles querem promulgar aí, querem votar até dia 28 de outubro, que é o dia do funcionário público. A marca é bonitinha, né? Se der tudo certo, dia 28 de outubro nós temos o projeto, salvo engano, o número dele eu estou com ele aqui, é o projeto de lei número 3831 de 2015. Né? Ele está sendo aprovado lá na Constituição e Justiça e Cidadania, depois vai para a votação. A tendência toda é de que ele seja aprovado,
E aí vai para a sanção depois. Querem fazer tudo até o dia 28 de outubro, que é o dia do funcionário público. Só que essa negociação coletiva é diferente. Essa negociação coletiva aqui é exatamente o acordo coletivo e as convenções coletivas de trabalho que se dão para os privados, né? Mas também pode ser um instrumento para também essa revisão geral anual. Porque uma das coisas que eu acho, e que é exatamente aqui, um dos papéis que eu acredito que o sindicato deva tomar, que é exatamente a segunda parte aqui, né, que é exatamente o que eu acho que o sindicato deve fazer, é estar sempre em negociação, é estar sempre próximo do poder público. Né? Eu acho que o sindicato, eu disse o seguinte, eu até publiquei um artigo no Estado de Minas a respeito da reforma trabalhista, quando muita gente ficou revoltado com essa questão do negociado prevalecer sobre o legislado, e eu fui procurado por alguns sindicatos e está revoltado sobre isso, eu falei, olha, eu acho que vocês devem ter calma sobre isso. E eu, ontem na fala do Neto, parece que a gente tinha conversado antes, porque eu falei que isso significa uma grande oportunidade para os sindicatos. Né? Eu acho que os sindicatos devem ver, o movimento sindical deve ver essa situação não como um momento de destruição, pelo contrário, eu vejo isso como um movimento de fortalecimento do movimento sindical. Para mim, é a grande chance das entidades sindicais de se fortalecerem. Porque, se vocês perceberem, como é que é a relação dos associados com o sindicato? Quem é dirigente aqui foi eleito por quem? Pelos seus associados. Através do quê? Do voto. O voto é o maior instrumento que vocês têm. É o poder originário, gente. Tanto quanto quem está lá em Brasília ou em qualquer administração pública, o poder deles advém do voto, o de vocês também. É o poder originário maior de qualquer dirigente, é o voto. O poder de representação que vocês têm vem do voto. Então, a responsabilidade que vocês têm é do voto. Então, o que vocês vão fazer através desse voto? É representar os seus associados. E esse poder que eles dão para vocês é exatamente de representar em todas as situações, inclusive de negociação. Não é? E esse poder de negociação é que vai fazer a diferença entre sindicatos e sindicatos. Agora nós vamos ter a oportunidade de separar verdadeiramente o joio do trigo. Agora nós vamos ver quem são os sindicatos cartorários e quem são os sindicatos que verdadeiramente trabalham em prol dos trabalhadores. Então, agora nós vamos ver aqueles que são os pelegos, aqueles que realmente querem trabalhar, né? Então nós vamos agora ter uma oportunidade de realmente fazer com que o movimento sindical cresça de verdade, sabe? Porque hoje, muita gente, infelizmente, falava assim, ah não, quer ganhar dinheiro? Monta um banco, uma igreja ou um sindicato. Né? Vem dinheiro fácil, né? É imposto, vai lá, recolhe, você não precisa fazer esforço nenhum, o dinheiro vem para você, você não precisa fazer nada. E, infelizmente, me desculpe, mas tem muito sindicato que só recolhe. Né? Talvez não seja o caso dos sindicatos da CSB, creio. Mas tem muitos que são assim. Vai acabar. Esses vão acabar. Então, as pessoas vão começar a lutar. E uma das coisas que eu acho que é importante também, e que vai também ao encontro do que o Márcio falou aqui agora, que me antecedeu, que é a importância da informação. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Vocês vão ter que estar cada vez mais próximos da categoria.
conscientizar. Vocês têm que conscientizar as pessoas a estarem mais próximas de vocês. Vocês têm que conscientizar as pessoas e informarem. Quantas vezes eles não conhecem nem os direitos deles? Né? Quantas pessoas hoje, qual é o tamanho da categoria e quantos são associados? Não é? Há uma desproporção imensa. Né? Você, muitas vezes, hoje, você tem poucos sindicatos que têm um número de filiados que seja maior, né, que seja de uma representação maior do que em relação à categoria. Mas pode ser que a grande maioria tenha uma categoria imensa com isso aqui de pessoas filiadas. Esse número vai ter que inverter. Esse é o grande desafio das entidades sindicais hoje. É fazer com que a categoria esteja dentro do sindicato. Para mim, esse é o grande desafio das entidades sindicais hoje. Sim, é porque, na verdade, você está falando de servidores públicos. O que eu percebo muitas vezes é o seguinte: eu vi que, infelizmente, na constituição de vários sindicatos, ao invés de observar categorias, fizeram muitos sindicatos de cargos. Esse foi um erro. Né? Deveria ter se observado a categoria e não os cargos. Mas eu acho que, depois, se você quiser, a gente pode até conversar com mais calma a respeito disso, para a gente entender melhor o que você está dizendo, mas eu acho que vocês devem procurar se estabelecer junto ao pessoal, vocês devem entender onde que está o problema, porque às vezes a gente não sabe qual é o problema, né? Vocês às vezes não estão conseguindo enxergar onde que está o problema, né? E ter que enfrentar. A gente não pode fechar os olhos. Né? A gente não pode fechar os olhos. A gente tem que ter humildade de tentar ver onde que está o erro. Existe alguma coisa aí. Vocês não estão enxergando onde que está. Enxerga e vai atrás. Não tem muito mistério. Né? Não tem muito mistério. Vamos enxergar isso aí. Vamos enxergar isso aí. Agora, a categoria é grande, né? Categoria grande. Vai ter que fazer um trabalho de aproximação, de conscientização, unir esse pessoal todo, tentar mostrar a importância do sindicato na vida deles, porque vocês não tenham dúvida nenhuma, gente. A missão do sindicato é fundamental para a sociedade. Não existe uma sociedade forte, consciente, livre, se não tivesse sindicatos fortes também não. Porque a posição que o Neto teve ontem, ele não falou só em nome da CSB, ele foi em nome do Brasil, ele foi em nome da sociedade inteira. Quando ele fala lá criticando os juros, até os empresários bateram palma. Provavelmente, eu não estava lá, mas acredito que até os empresários se sentiram aliviados por ele ter tido essa fala. Quantas pessoas têm coragem de falar o que ele disse? Nós precisamos de pessoas assim. Tem que acabar com esse estigma de que o Sindicato dos Trabalhadores ele é inimigo ou adversário. Eu, por exemplo, sou procurador de Estado, sou procurador-chefe da área do trabalho lá. Uma das principais coisas que eu tive que fazer lá foi mostrar que muitas vezes eu precisava da parceria dos sindicatos dos trabalhadores para resolver problemas de terceirizados. Porque as empresas que muitas vezes eram contratadas prejudicavam os direitos dos trabalhadores. Eu tenho interesse de quê? De resolver esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Era muito mais fácil para mim reter o dinheiro da empresa, chamar o sindicato, falar, me ajuda,
Muitas vezes eu resolvia assim. Eu ia no Ministério Público do Trabalho, chamava o sindicato para uma mediação, depositava o dinheiro na conta do sindicato e o sindicato pagava os trabalhadores. Agora, você acredita que tinha sindicato que não aceitava? Não queria fazer isso, não. Então, é incrível isso. E muita gente me criticava, porque não, você não pode fazer isso. Você está chamando o sindicato? Eu estou chamando o sindicato. Por quê? Tem que acabar com isso. Não tem mais adversário. As empresas também precisam do sindicato. Eu vou dar um exemplo para você, eu só não vou falar o nome, mas ontem eu estava comentando na mesa de jantar. Uma determinada empresa está sendo fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, por conta da NR12, que trata de equipamentos. Só que ele ia fazer uma reforma imensa dentro do seu estabelecimento. Então o projeto era muito grande, os custos eram imensos. O custo dela era muito grande, ela precisava de um projeto financeiro muito alto. Precisava de mais tempo do que a NR12 autorizava. Ela fez a proposta para o Ministério do Trabalho. Os fiscais chegaram a falar, eu só aceito esse seu projeto se o sindicato der de acordo. Dá para você ver a importância de uma boa relação da empresa com o sindicato. Então, hoje, essa relação empresa-sindicato, ela tem que existir. Isso é um trabalho também muito importante, de mostrar para a empresa que essa relação ela é vital para ambos os lados. Os trabalhadores precisam do sindicato, mas a empresa também precisa. Não tem essa, a empresa vai querer jogar pesado com o sindicato. Não adianta. Não adianta não, porque se vocês não assinarem o acordo ou a convenção com o outro sindicato patronal, de que adianta? Vai ter que negociar, gente. A negociação é livre. Ninguém é obrigado a assinar nada, não. Né? Bom, com relação à sindicalização, foi uma das coisas mais importantes para os servidores, que até a Constituição de 1988 ela era proibida. Né? Felizmente isso se permitiu, e hoje ela já é possível, exceto para os militares. Não é hoje, não se pode ter intervenção estatal, mas o registro ainda deve ser feito lá no Ministério do Trabalho. Eu só lamento que o Ministério do Trabalho não tenha isso muito bem feito. Infelizmente, quando vocês entram com o pedido de registro lá, às vezes acontecem problemas. E ontem eu estava até discutindo na mesa lá do jantar, também coincidentemente, com uma das advogadas que estava sentada à mesa, é uma das advogadas que eu tenho um problema. No Estado, nós temos 2 sindicatos com a mesma carta sindical. A mesma categoria está em 2 sindicatos. Isso não poderia ter acontecido. Né? Mas é um cuidado que vocês têm que ter. Né? Vocês não podem permitir que sindicatos que vocês já têm categoria se fragmentem. Né? Primeiro, porque não deve ter sindicato demais. Eu acho que ter sindicatos demais é um problema, né? Porque quanto mais se fragmentar, isso não significa que ter mais sindicatos é melhor. A minha opinião sincera, eu acho que ter menos sindicatos talvez tenha mais controle e vocês tenham melhor condição de lutar. Eu acho que quanto mais espalha, mais fragmenta e mais divide a atuação dos sindicatos. Mas vocês têm que ter cuidado, porque muitas vezes pode haver interesse, né, de que uma categoria específica possa se dividir e de subdividir um determinado sindicato e criar um sindicato específico de uma determinada categoria. Mas eu acho que vocês deveriam repensar isso, porque, sob o argumento de uma especialização, na verdade, eu acho que vocês podem ficar criando muitos sindicatos pequenos demais e que depois não vão ter a força suficiente para uma negociação. Vocês imaginem sentar na mesa com o Estado um sindicato de 50 pessoas. E isso pode acontecer. Né? Que força esse sindicato vai ter? É mínima. Então, assim, eu acho que vocês deveriam pensar muito antes de querer criar, ou querer dividir um sindicato sob o argumento de uma especialização. Essa questão do enquadramento sindical, ela é importante, eu já falei, né? Vocês devem buscar essa questão de categoria e não cargo. Cuidado com isso. Eu já vi muito sindicato de cargos.
pelo amor de Deus, olhem a lei. Olhem a lei municipal, olhem a lei distrital, olhem a lei federal, olhem a lei estadual. É ela que vai determinar o que é a categoria profissional. No caso do servidor público, o que define é a lei. No caso do Espírito Santo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que eu fui contratado lá, e se tiver aqui atrapalhado a vida de alguém, peço desculpas, né? Na Polícia Civil. A Polícia Civil lá, um determinado sindicato queria fazer a subdivisão. O delegado e investigador queriam criar um sindicato separado, né? E eles estavam ganhando em recurso de revista essa subdivisão. Eu fui contratado pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil para evitar que isso acontecesse. E nós ganhamos via agravo de instrumento não permitir isso. E qual foi o argumento que nós conseguimos manter esse sindicato dessa maneira? Porque a lei do Estado do Espírito Santo cria como categoria, a categoria dos servidores da categoria lá é servidores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A categoria que existe lá é essa, não existe outra. Então, por mais que os delegados quisessem ter, por mais que os investigadores quisessem ter o seu sindicato específico, é cargo. Lá não é categoria, lá delegado é cargo. Lá investigador é cargo. Não é categoria. Não é. Lá, por lei estadual do Estado do Espírito Santo, categoria profissional lá é servidores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Então, lá, agora por decisão judicial, é único. Então, isso é uma coisa que vocês devem observar na hora de criar o sindicato. Vocês devem observar o enquadramento da categoria. E no caso de servidor público, é a lei que vai definir. É diferente do caso da CLT. No caso da CLT, vocês vão ter lá o enquadramento sindical previsto, lá nas INES, lá na própria CLT, aí vocês vão ver lá como é que está. Né? Porque nem todo cargo vai ser categoria, como existe o dos bancários. Né? Vocês têm um monte de gerente, nem por isso vocês vão criar o sindicato dos gerentes de banco. Com questão ao que o senhor falou, né, dos sindicatos menores, nós representamos a categoria dos contabilistas aqui em Minas Gerais, e nós temos várias regiões que não são representadas por aqueles sindicatos que, de repente, estão com a base. Então, o que a gente trabalha? Para tentar fortalecer isso, as nossas reivindicações são feitas através da Federação dos Contabilistas, certo? Então, nós procuramos justamente para aumentar a nossa representatividade. Hoje nós temos 28 sindicatos de contabilistas em Minas Gerais e 5 associações. Então, o que a gente faz? A federação assume esse trabalho, a federação orienta e organiza os sindicatos, onde tudo que a gente busca, as nossas reivindicações maiores, com expressão, nós fazemos através da federação, que está aqui nosso presidente, né, nos representando também. Então, eu acho que esse deveria ser o caminho. Né? Até queria ouvir a sua posição quanto a isso. Foi uma ótima ideia. Eu acho que é uma saída inteligente, porque a partir da federação você tem todo um trabalho mais elaborado, você une todo mundo numa única estratégia, e a federação tem uma estrutura, provavelmente, muito melhor para defender os interesses de todos. Né? Eu acho que a saída foi muito inteligente. Eu acho que manter essa estratégia, eu acho que vale a pena. Eu acho que realmente o caminho foi muito interessante. Bom, no caso do papel, então, das entidades sindicais, eu já falei essa questão da representação pelo voto, eu acho que vocês devem ter essa consciência da importância do voto e a importância dessa negociação coletiva. Vocês devem ter a... O senhor prefere esperar que termine a sua para fazer as perguntas? Tanto faz, pode interromper. Tem uma pergunta aqui e uma pergunta ali. Microfone, por favor, aqui. Mas é por isso que eu achava que eu vou terminar e a gente perguntar. Aqui. É que ele veio primeiro. É porque eu posso terminar. Não, eu posso terminar rápido aqui, se ele quiser. vai terminar rápido e a gente abre para pergunta. Fica melhor? Eu vou terminar rapidinho, então. Melhor, senão aí ele perde até a linha, porque ele vai navegar para Eu vou sintetizar aqui, porque muita coisa eu já até antecipei em relação a isso aí.
Eu vou sintetizar aqui, até porque eu não quero atrasar muito o almoço, mas assim, eu vou sintetizar aqui. Então, em relação à questão do voto, eu acho que dá o poder de negociação para vocês. Então, é importante vocês não perderem de vista a importância da negociação e a força dessa negociação. A negociação coletiva de vocês, ela é importantíssima, e agora com esse projeto que deve ser votado e que deve ser sancionado provavelmente, pelo menos a data prevista é 28 de outubro, ótimo, devem lutar por isso, gente. Eu acho que, né, eu estou aqui do lado do Estado, mas eu acho que é um fator importantíssimo, porque a partir do momento em que esse projeto for sancionado, vai ser a grande saída para vocês poderem obrigar todo o poder público a sentar na mesa de negociação. Porque hoje vocês não têm nenhum instrumento que possa obrigar o poder público municipal, distrital, estadual, a sentar numa mesa de negociação. Então, eu acho que um trabalho de bastidores, de luta, junto aos congressistas, para que esse projeto seja aprovado, eu acho muito importante, né? Agora, que vocês realmente trabalhem nessa negociação visando o conhecimento do interesse dos trabalhadores. Vocês têm que conhecer o que eles precisam, né? Então, por isso que tem que ter essa proximidade em relação aos trabalhadores de vocês, né? Vocês devem conhecer os seus servidores, por isso que vocês devem estar próximos a eles, trazê-los para vocês. É muito importante esse canal de informação, né? Vocês devem tentar mudar essa proporcionalidade que existe hoje de associado e de associado e de categoria. Vocês têm que inverter essa proporção. A categoria tem que estar dentro do sindicato. Esse é o grande desafio de vocês. E vocês só vão conseguir isso mostrando a importância do sindicato na vida das pessoas, né? O sindicato não é aquele sindicato de que vai aborrecer as pessoas, que vai chatear todo mundo, que quer questão política. A questão política ela é importantíssima, a formação política ela é importantíssima. Mas vocês não vão estar lá para doutrinar ninguém, não. Vocês vão estar lá para mostrar para as pessoas que vocês estão lá por causa delas, né? Vocês estão lá para lutar por elas. Vocês estão lá para mostrar para elas o que é de direito delas. Nem sempre elas sabem o que cabe a elas de direito, não é? Então, assim, é muito importante que vocês mostrem, olha, nós estamos aqui por vocês, nós existimos por causa de vocês. Então, vocês têm que estar conosco. Nós só podemos defender os interesses de vocês se vocês estiverem conosco, senão não tem sentido a nossa existência. Então, essa participação do associado, essa participação da categoria na vida do sindicato, ela é muito importante. Então, vocês têm que informar, vocês têm que se posicionar para a sua categoria, vocês devem ir até eles, vocês têm que montar um canal de presença, porque muitas vezes as pessoas... A internet é óbvio, é o melhor canal que se tem, mas eu acho que estar sempre presente na vida deles, ir lá, visitar, né? Estar sempre presente na vida deles, mostrar que vocês estão indo lá. Certamente vocês trabalham, né, também junto a eles, ir lá de vez em quando, visitar, saber como é que estão as pessoas, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, né? Mostrar para eles, olha, aconteceu isso, né? Vamos discutir, vamos conversar, marcar reuniões periódicas, né? Enfim, mostrar todo o interesse e se organizar, porque o sindicato é o maior instrumento de organização que a categoria tem, né? Então, assim, essa luta de vocês vai ser cada vez melhor e maior na medida em que a categoria estiver junto com vocês. Esse é um trabalho de conscientização que é fundamental. Essa questão da negociação eu já falei. Outra coisa que eu acho muito importante também é a questão do direito de greve, né, que até hoje não foi regulamentado. O presidente Temer, inclusive, em fevereiro, ele ia apresentar um projeto e depois desistiu, regulamentando o direito de greve para os servidores públicos. Eu acho que isso deve ser uma luta, porque hoje, o que acontece? Depois de
dessa omissão legislativa toda, o Supremo definiu, né, que se aplica subsidiariamente para os servidores públicos a lei de greve dos seletistas, né? Então, hoje se aplica a lei de greve dos seletistas, mas eu acho que seria muito importante ter uma lei específica, né? Então, eu acho que vocês deveriam aí buscar uma lei própria para os servidores. Buscar essa regulamentação também para a revisão geral anual, eu acho que ela é muito importante. Manter canal de diálogo e interlocução com o poder público direto. Não se esquecer da importância de uma assistência judiciária permanente e eficiente para os servidores, principalmente a nível de sindicato, federação, confederação e também as centrais, porque na medida em que as pessoas se sentirem assistidas, elas vão se sentir cada vez mais confortáveis para buscar o apoio de vocês, né, porque muitas vezes elas não sabem, né, o que tem direito. Enfim, eu vou parar por aqui para dar um pouco mais tempo para vocês me perguntarem. Eu agradeço a paciência de todos, muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.